denuncia. Acha aí o banditismo. Acha o banditismo. Porque o relator extrapolou os limites da representação original, incluindo fatos e manifestações que não foram objeto de apuração nem submetidos ao contraditório, o que viola o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Ética, que exige que a deliberação seja restrita aos elementos formalmente apurados. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né? Querer dar aula de correção política. Logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em 50 mil reais em dinheiro vivo. E até hoje isso não foi... Boulos, é do inquérito dos 400 milhões. É uma derivada que fizeram do inquérito dos 400 milhões, dando a entender que a gente tinha um esquema só com a FIP, né? Uma das entidades mais probas e conhecidas do Brasil. A FIP foi paga pelo Kim Kataguiri pra fazer uma pesquisa pro mandato dele. E aí, isso é muito louco, bolsonaristas fizeram uma acusação canalha contra nós, que foi tudo derrubado na justiça, todo mundo envolvido basicamente foi inocentado porque a acusação era esdrúxula, fizeram uma derivada pra tentar pegar o Kim nessa história, pra tentar incluir, não deu em absolutamente nada, vai o Boulos falar isso. Ô Guilherme Boulos, pelo amor de Deus, Guilherme Boulos, vamos lembrar aqui a deputada do PSOL, a Janira, tá, que enfim, caiu por corrupção, vamos lembrar, a Janira do PSOL caiu por corrupção, tá andando lá em Brasília com gente do PCC e do Comando Vermelho, e você, ao invés de se preocupar com isso, pelo contrário, você defende a mesma agenda do PCC e do Comando Vermelho na parte de criminalidade, né, vamos lembrar, tá aí falando do negócio, letra morta, a letra absolutamente morta. Kim Kataguiri, ele contratou a FIP, pra fazer uma pesquisa pro mandato dele, e contratou muito bem contratado, tá de parabéns. Vamos lá. Bem-vindo, pessoal do Kim Kataguiri, se inscrevam no canal e já deixem seu like, hein? Se inscrevam no canal, vambora. E eu vou revelar quem é o deputado Fonão, hein? Vamos lá. Explicado devidamente. Agora, o que mais me preocupa é que Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verba parlamentar. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte. Posso fazer uma pause? Lógico. O cara que está indignado com supostas marmeladas ali no Conselho de Ética é o relator do caso do Janones, tá? O cara que tá preocupado, que isso aqui termina em marmelada. Sério, você é o relator do caso do Janones. E disse, não, veja só, eu estou votando assim, pra proteger um cara que é hoje ligado ao governo Lula por causa... Ô, Boulos, para, Boulos. Para, Boulos. Que, assim, tentar fingir isso é complicado. Vamos lá. Para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa! Vocês sabem porque ele chamou ela de pistoleira, né? Pistoleira é um termo utilizado para, vamos dizer, se referir, por exemplo, a mulheres, vamos dizer, vagabundas que dão golpe por aí, entendeu? A gente sabe que lá na Câmara, todo mundo sabe, né? Ficam chamando a Carla Zambelli, eu não sei o motivo e também não acho que ela seja, tá? De espanhola, dando a entender que ela era garota de programa na Espanha, entendeu? Então quando ele joga pistoleira, uma pessoa que empunha uma pistola tentando atirar alguém não é um pistoleiro, entendeu? O termo pistoleiro é usado pra outra coisa. Então ele usa a palavra nesses termos aqui, ele, o feminista, o defensor das mulheres, pra chamar a Carla Zambelli de prostituta, de vagabunda. É isso que você tá tentando chamar ela, né? O Guilherme Boulos, né? O cara que vai falar do áudio do Arthur fica todo... Entendi, Guilherme. Que curioso, né? Como o psolista, ele vira um macho escroto assim na hora. A mulher é de esquerda, tá. Vamos lá. Só uma coisa, né? Assim, é que, enfim, tem que ser muito cuidadoso. Eu vou falar assim, o Guilherme Boulos devia procurar as mulheres pistoleiras que estão lá no PSOL, tá?
Tem gente com muita pistola lá no PSOL, if you know what I mean, tá? Eita. Vamos lá. Para ser julgado aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi para o plenário o pedido de cassação dele. Sabe o que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo, até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. O que tem a ver? O Brazão virou de direita. Meu amigo, o Brazão é um cara do centrão do Rio de Janeiro. Ele tá com quem for. O Brazão... Não, todos... Ele faz um cherry picking. Ele não vai listar o Janones, que... Agora, saiu fora, fez até um acordo em que ele confessou. Ele confessou. Não. Aí tá indignado. O Boulos era relator do caso do Janones. O Boulos era relator. Cara, é no mínimo cômico essa história. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido. O cara, líder do MTST, que é um movimento que comete crimes em série através de invasões de propriedades privadas e às vezes públicas, que organizam manifestações que incendeiam, depredam, destroem prédios públicos e privados, está falando que nós, do Movimento Brasil Livre, sem condenações criminais, senhor Rafael Almeida Risso, somos criminosos, de bandidos. Oh, tá tudo ok, tá tudo bem. O Guilherme Boulos não consegue sustentar uma frase sem ser pego numa incoerência grave. Eu vou falar, ele nem deve ter se preparado muito, porque todo mundo sabe que o Guilherme Boulos não gosta do Glauber. E na verdade isso aí é livramento pra ele. Tá, o Guilherme Boulos é da ala lulista do PSOL. Essa ala, inclusive, já expulsou um economista que tava pensando contra. Tá dando mó quiprocó dentro do PSOL. E o Glauber é da outra ala, que é a ala da turma, vou dizer, mais radical, que não quer nem ficar com o Lula. Essa ala do Glauber tá toda escanteada ali, já eles saem do PSOL. E o Boulos só tá cumprindo ali tabela. De banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Se é banditismo, por que você não denuncia a gente na esfera criminal, Boulos? Por algum banditismo que a gente fez? Vai denuncia, acha aí o banditismo. Acha o banditismo. Vamos lá. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe, bom, aí é quebra de Onde? decoro. Ô Boulos, por favor, prove que o Gabriel Costenaro estava atacando a mãe do Glauber. Fale o momento, ache. É impossível, né? Que você coloca aí que o Costenaro ficava fazendo, vamos dizer, abordagens em série lá no Glauber. Ache, por favor, algum vídeo, alguma coisa em que o Costenaro tá falando da mãe do Glauber. É complicado. E, hoje o Boulos tem que se atualizar. O Costenaro saiu do MBL. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer defesa do Costenaro. Dito isso, o Costenaro não foi lá falar da mãe do Glauber. Vocês estão querendo transformar o Glauber o quê? Num defensor da honra das mulheres? É muito engraçado que, né? Vocês que não ligam pra família e honra, vocês se tornam, né? O Boulos se torna machista, agora ao vivo não, machistão, atacando, chamando os outros de pistoleira. E aí, defensores da honra. O homem tem que defender a honra da família. Porra, você tá pensando que é um cavaleiro medieval? Vamos lá. Parlamentar. Aí o parecer do relator é pela cassação. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. Porque vocês podem inaugurar hoje a cassação por ideologia. Cassação por posicionamento político. Isso não para. O Boulos é uma máquina, cara. Vamos lembrar, recentemente o Riso pode até levantar, tá? Ano passado, se não me engano, ano passado retrasado, houve o que isso até lembra. Houve lá no PSOL uma convenção pra ver quem ficava com a presidência do PSOL, acho que foi final de 23. E houve um quebra-pau. O quebra-pau foi entre a ala do Boulos e a ala do Glauber. Veja só, né, quando eles vão ficar falando perseguição por ideologia, como é que funciona isso no PSOL? Isso é a ala do Boulos e a ala do Glauber se matando. Ó que gente, mano, civilizada. Na hora do pau ali não tem mais amor, não tem porra nenhuma. Ato colocado aqui, e com o devido respeito ao relator, mas também não teve coerência. O advogado trouxe aqui no começo. Saiu essa semana nos jornais. Deu um soco num jornalista dentro da casa e não foi quebra de decoro parlamentar.
O Glauber reagiu a uma agressão de um movimento de banditismo político, e aí a quebra de decoro parlamentar. Qual movimento? Qual movimento? Cita o nome, ó. O MBL comete crimes. Isso é calúnia, você está imputando crime a outrem. Quais crimes? Determine e dê nome. Pra ficar, né, sendo sinuoso para não tomar processo? Vamos lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero concluir, presidente, minha questão de ordem, dizendo o seguinte. O que vai se julgar hoje aqui nesse conselho não é a cassação ou não do Glauber. É se esse conselho continuará tendo moral para ter isenção política para julgar qualquer parlamentar dessa casa. É isso que vai ser julgado hoje. Ou se vai se tornar um conselho que quem é de direita sequer é julgado e quem é de esquerda é cassado por um motivo torpe. Essa é a decisão que nós vamos tomar aqui hoje. Não é sobre o Glauber a decisão. A decisão é sobre esse conselho. Se vai se tornar um censor ideológico ou se vai ter razoabilidade, medida e coerência, e isso significa absolver o deputado Glauber Braga. Eu acho o máximo que ele colocou as coisas... Vamos pegar aqui, né? Vamos ser generosos com o argumento do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o seguinte, ó. Vou ignorar absolutamente todas as participações diretas que eu tive numa das grandes lambanças que o Conselho de Ética fez, que foi ignorar o caso Janones. Ele, foi relatório pela absolvição do Janones, pra vocês entenderem, tá? Vamos ignorar. Aí vamos fazer um cherry picking de casos ali, falando que todos são de direita, tá? E ele escolhe alguns casos e, não, esses políticos são de direita, incluindo o Brazão, né? Vamos ignorar tudo isso, vamos fingir que nada disso aconteceu, até casos que não foram parar no Conselho de Ética. Escolhe aqui, tá? Aí você vai dizer o seguinte, com a direita não tem, mas com a esquerda tem, então isso é perseguição ideológica. Logo, o mérito, que é o que ele deveria abordar, o mérito, que é o fato do senhor Glauber Braga ter agredido, dado porrada dentro das dependências do Congresso Nacional num cidadão, inventando as alegações dele, que o outro foi ofender, atacou a honra da mãe dele, não sei o quê. E nem que tivesse atacado, tá? Um deputado federal não agride pessoas. Inclusive, tá errado, se vamos supor que o Costanera tivesse se comportando de maneira errada, chame o segurança. Tem segurança lá pra isso. Não para o deputado fazer uso da razão dele e bater no cara, mas ele não parou ali. Depois foram lá pra delegacia, pro DEPOL, dentro da Câmara dos Deputados, e lá no DEPOL ele tentou ir pra cima do deputado Kim Kataguiri. Tudo filmado, tudo tá absolutamente filmado. Isso não é perseguição ideológica, até porque, caro Guilherme Boulos, a impunidade no Brasil, ela canta tanto pra direita quanto pra esquerda. Impunidade no Brasil, especialmente pra políticos, ela vai rodar. O lance é se você tá ou não tá amarrado no jogo. E eu vou aqui, jamais uma defesa, mas eu vou aqui falar a real o que tá acontecendo com o Glauber. O Glauber, assim como o Arthur Duval, ele é odiado na Câmara dos Deputados. Só que eles são odiados por motivos errados. O Arthur Duval, ele era... Na Alesp, ele era odiado porque ele combatia de fato os privilégios e ele destruiu as relações dele. Imagina o seguinte, você é um funcionário da Alesp e tá vindo um vale-peru no fim do ano. É uma grana a mais que ia vir no Natal. De repente vai um deputado, entra com uma ação na justiça e derruba isso. O dinheiro já tinha entrado na conta dos funcionários, teve que ser devolvido. Você entende o tamanho da brincadeira? O Arthur tirava privilégios e privilégios, arrumava briga com todo mundo. O que aconteceu? Veio o deslize do Arthur Duval, derrubaram o Arthur. O Glauber não fez nada disso, não é que o Glauber toca uma pauta antissistema, não. Não, o Glauber, ele é conhecido por ser destemperado e brigar e quase ir às vias de fato com muitos deputados ali. Então, assim, a relação que o Glauber tem lá dentro era uma merda, o Glauber já tava bem queimado. Aí o Glauber vai e, pra se ajudar, agride um cidadão e tenta agredir um deputado. O que vocês acham que aconteceu, Boulos? O que vocês acham que ia acontecer? É uma pergunta, não é nem um pouco retórica. Ele ia ser caçado. Ele ia ser caçado. E eu entendo, olha só, se o Arthur fosse do esquema lá na Lesp, por mais que pudesse fazer, o Arthur é de direita. Se o Arthur fosse do esquema, o Arthur não caía. Entendeu? Agora, se o Arthur fosse do esquema e, ao mesmo tempo, o Arthur ficasse tentando dar porrada nos colegas deputados, tá? Mesmo sendo do esquema, o Arthur cairia. O caso do Glauber é o seguinte, o Glauber tem porra nenhuma no sistema, a única coisa que ele fez, você pode falar que é, ele não gostava do Lira, ele dava as broncas dele no Lira, só. Tirando isso, ele é um dos sujeitos mais escrotos da Câmara dos Deputados, ele é um sujeito violento, ele é conhecido por ser um sujeito destemperado,
E aí, cara, caiu no próprio... Quer ser político? Aí, cara, tem que ter decoro. Existe aí o decoro. E vocês do PSOL não podem ficar falando de decoro, como falaram do áudio do Arthur, emitido por um cara que estava licenciado do mandato. E aí, não, ali é decoro, esses são os reis do decoro. Aí um cara bate num cidadão dentro da Câmara dos Deputados, tenta agredir um deputado, tudo filmado. Não, aí o decoro não é decoro, aí é ideológico. Para o Guilherme Boulos. Que papo furado.